De todos os relatos, de todas as histórias que eu conto aqui no meu canal, as que mais me fascinam ainda são aquelas que falam sobre lobisomens. E hoje eu vou contar a história do Rafael para vocês e a experiência que ele teve em um dos abatedouros que ele trabalhou. Beleza, galera? Bora pro relato? Olá, me chamo Rafael. Na época, eu era um rapaz de mais ou menos uns 18 anos de idade e trabalhava em um abatedouro. Nessa época, era um povoado muito pequeno. Eram poucas as pessoas que viviam ali. Também haviam ali muitas fazendas. Eu morava em um povoado que tinha mais ou menos umas 400 pessoas. E era exatamente neste povoado que eu morava que tinha um abatedouro público. Quando a gente ia para o abatedouro de quinta para sexta e de sexta para sábado, as pessoas levavam os seus animais para abater e vender nas feiras próximas do povoado. Ou senão, as pessoas vendiam em suas próprias casas. E além dos moradores, também iam pessoas de fora e levavam os seus animais para que fossem abatidos. E a gente sempre levava os animais à tarde lá para o abatedouro. Mas como não havia a mesma estrutura que existe hoje nos açougues, as pessoas levavam os seus animais no finalzinho da tarde, assim que fosse entrar a noite, e a gente deixava ele posando lá no abatedouro para poder abater no outro dia. Eu geralmente saía de casa lá por volta das 3 ou 4 horas da manhã, para abater os animais que tinham lá. Geralmente a gente abatia porcos, gados, o que tinha lá no abatedouro. Mas em um dia começou a acontecer uma coisa muito estranha. Quando a gente deixava alguns animais lá para abater no outro dia, quando a gente voltava, geralmente estava faltando 1 ou 2 animais. E a única coisa que a gente encontrava era o sangue do animal espalhado pelo chão. E muitas vezes estava só o resto dos animais. Então aquilo começou a incomodar a todos e também a dar medo nas pessoas daquela região. Mas quando já estava na 3ª semana de ataques, eu disse assim: quer saber? Eu vou dar um basta neste animal. A princípio eu achava que era uma onça que estava entrando e atacando os animais. Foi então em que eu, o Beto, o Tião e o Zeca armamos uma arapuca para pegar aquele animal. E o que foi que a gente fez? Nesse dia, nós colocamos apenas uma cabra no abatedouro. Eu coloquei a cabra em uma cocheira e a gente ficou escondidos em outras cocheiras. Só que as cocheiras que a gente ficou escondido estavam fechadas e a cocheira que eu coloquei a cabra eu deixei aberta. Arrumamos umas correntes e uns cadeados e ficamos ali esperando. Lá por volta de umas 3 horas da madrugada, a gente começou a ouvir uns grunhidos vindo de longe e uns passos pesados, uns grunhidos altos vindo em nossa direção. Eu e os meus amigos ficamos ali esperando, nós estávamos armados com facões. De repente, começamos a sentir um cheiro muito forte de carniça. Aquele cheiro de podre invadiu o local onde nós estávamos. Mas nós continuamos ali esperando. Um dos amigos que estava comigo, ele ficava dizendo: Rafael, tu tá escutando este barulho e sentindo este cheiro? Isso daí não é um animal comum não, e muito menos pessoa. Então ele disse: Rafael, isso daí é um lobisomem. Eu olhei para ele e falei: isso daí é conversa fiada. Isso daí não é um lobisomem não. Fica quieto e parado. Foi aí que aquele passo foi se aproximando e chegando cada vez mais perto de nós. E foi neste momento que eu comecei a ficar com medo. E foi então que eu decidi olhar por uma brecha que tinha ali. E pude ver aquele animal em pé. Não era um animal de 4 patas, ele estava em pé. Era um bicho muito cabeludo e bem feio. Ele tinha uma cauda muito grande. Os cabelos dele eram enormes. Eu nunca tinha visto um bicho assim.
Mas eu fiquei ali quieto, segurando firme no meu facão. Foi aí que eu senti os passos dele se aproximando de nós. E aquilo então entrou na cocheira. A mesma cocheira que eu deixei aberta, que tinha cabra dentro. E quando nós sentimos que aquele bicho pegou a cabra, pois ela deu um grito, foi neste momento que meus amigos correram e fecharam a porta. E eu imediatamente a tranquei. Quando o bicho se virou para fugir, não tinha mais jeito, ele já estava ali preso. E foi aí que esse bicho começou a uivar dentro da cocheira. Durante o dia a gente tinha reforçado a cocheira dos lados e o teto, não tinha como ele fugir. Aquela criatura continuava ali uivando, ela queria sair a todo custo. Neste momento que a criatura estava tentando sair, os meus amigos se apavoraram e queriam fugir dali. Mas eu disse: fiquem tranquilos, ele não vai fugir daí. Foi aí então que eu peguei um facão e acertei, fiz um corte bem debaixo da costela do bicho. E ele soltou um grito de dor muito forte. E eu acho que foi um corte profundo, pois o lobisomem se encolheu num canto da cocheira. E lá ele ficou. Eu achei até que tinha tirado a sua vida. Então nós saímos para fora e ele ficou lá dentro. E assim que o sol começou a raiar, nós não ouvimos mais os barulhos daquele bicho. Aí eu disse: ele desfaleceu. Eu disse: vamos esperar o sol sair totalmente e vamos lá para ver que bicho é esse. Quando o sol terminou de raiar, ficou tudo claro e nós entramos novamente lá dentro do abatedouro. Nós chegamos na cocheira e ficamos impressionados com o que nós vimos lá dentro. Era uma mulher que estava sem roupa. Os cabelos dela eram tão longos que cobria todo o seu corpo. Ela tinha feições de índio, ela parecia ser descendente de indígenas. Eu olhei para ela e vi que os seus cabelos tampavam o seu rosto. Eu fiquei muito abismado e eu me perguntava: cadê o bicho? Então o meu amigo me disse: Rafael, o bicho era essa mulher. Eu olhei para ela e perguntei: como é o seu nome? Mas ela ficou calada e não falava nada. Então eu disse assim: se você não me contar o seu nome, eu vou deixar com que os meus amigos deem cabo de você. A mulher se levantou, então eu pude ver que abaixo do seu seio tinha um corte profundo de facão. Inclusive, ainda sangrava bastante. Vendo aquela mulher naquela situação, eu tirei a minha blusa e dei para ela. E foi então que a mulher começou a falar. Ela me agradeceu e ela disse que a partir daquele dia ela nunca mais ia virar aquela coisa que nós tínhamos visto. Com o corte que você me deu, a maldição ela se acabou. E depois de falar isso, ela queria ir embora. Mas os meus amigos não queriam deixar ela ir. Mas eu deixei que ela tomasse o seu rumo, pois eu acreditei nas palavras que ela me disse. E cá entre nós, era uma mulher muito linda. Pele morena, alta, uma mulher muito bonita mesmo. Eu até demorei para acreditar que aquele bicho era essa mulher. Aquela criatura feia e fedorenta que eu tinha visto de madrugada. Após ela ir embora, nunca mais a vi. Ainda fiquei na dúvida e sem acreditar em tudo aquilo que eu tinha passado. Imagina quem está ouvindo este relato, mas eu garanto que ele foi real. Tenham todos uma boa noite.